Brasil? Jesus figurado. Jesus foi preso aqui. Não, Brasil. Jesus vai voltar. Era só um pouquinho. Isso é futuro. Transfiguração. O que aconteceu? Olha só. Jesus fez a entrada triunfal no Monte das Oliveiras, tá certo? Num burrinho, quando as pessoas receberam ele com as ramas, com as palmeiras, com, né, como Hosana, verdade? Isso foi uma. E a segunda coisa importantíssima que aconteceu para nós aqui foi que do Monte das Oliveiras Jesus ascendeu aos céus, tá certo? Essas duas coisas aconteceram aqui para nós que somos cristãos, tá? Agora, o Monte das Oliveiras, ele não é apenas passado, ele também é futuro. Que alguém falou aí que vai ser aqui que Jesus vai voltar. Lá na profecia de Zacarias, ele vai voltar no Monte das Oliveiras e vai pôr os pés aqui, o monte vai fender e a água vai correr por Oriente, para o Oriente, sarando o Mar Morto, tá certo? Esse é o futuro. Agora, o Monte das Oliveiras não é apenas sagrado para os cristãos, ele é sagrado também para os judeus e para os muçulmanos, tá? Para os judeus, no judaísmo, na época bíblica, vocês sabem o que acontecia no Monte das Oliveiras? No Monte das Oliveiras acontecia a queima da vaca vermelha, tá certo? A vaca vermelha era uma vaca que era queimada, porque das suas cinzas os judeus purificavam as coisas. Certo? Essa vaca deixou de existir. Por isso essa vaca, na verdade é um novilho, né? Ele está conectado com também uma das profecias para a volta do Messias, tá certo? Agora, além disso, no Monte das Oliveiras, na época de Sukkot, os judeus faziam a oferta de 70 vacas para as nações, tá certo? 70 vacas eram sacrificadas para as nações. A propósito, eu me lembro muito bem que na chegada de vocês, eu disse para vocês que subindo a Sião, eu iria explicar algo de subir a Jerusalém nas festas, né? E eu não falei, eu vou falar aqui agora. Nós temos 3 festas sagradas para os judeus, onde eles sobem a Sião: Páscoa, Shavuot, Pentecostes e Sukkot, Tabernáculos, tá certo? E durante esse período que eles sobem, vocês viram ontem um muro, gente? Vocês viram que foi aquilo cheio de judeus de toda parte do mundo. Eu não sei se vocês ouviram, que eles estavam falando idiomas diferentes. Tava cheio de francês, tava cheio de americanos, tava cheio de israelenses. Porque eles sobem, né? Eles vêm a Sião nesse momento. Então, quando o povo vinha a Sião, era todo um preparo, não apenas físico, mas espiritual. Porque subir é uma questão espiritual. Primeira regra, ninguém virá a Sião sem uma oferta. Ninguém pode vir de mãos vazias. Porque não é possível que durante todo o ano Deus não te abençoou, que você não possa trazer nada. Tá certo? E cada um trazia segundo a medida que foi abençoado. Isso era um. Eram regras que existiam. 2. Você sabe como se fala dízimo em hebraico? Dízimo se fala maaser. Maaser vem da palavra Esser. Esser é 10. 10 dízimo. Maaser é dízimo. Porém, na época das festas, existia uma outra lei para as festas. Se chama Maaser Sheni, o segundo dízimo. O que era esse segundo dízimo? Esse segundo dízimo dizia o seguinte, que tudo que os peregrinos trouxeram fica em Jerusalém. Você não pode voltar com nada para sua casa. Por quê? Você tem que abençoar o local. Tá certo? Nada voltava, tudo ficava. Tá certo? Era então o segundo dízimo que você dava na sua subida assim. Terceiro, existia uma oferta, um sacrifício de uma vaca com 70 litros de azeite, de vinho e de leite. Para quê? Para que todo mundo comesse, para que fosse alegria. Porém, isso tinha que ser terminado em 24 horas. Por quê, gente? Qual era o sentido disso? Era o mesmo sentido do maná. Quando Deus falou para o povo o quê? Vocês vão recolher quantos por dia? Uma porção. Porque é suficiente. Você não precisa de 2, porque 2 já é ganância. Porque eu vou te dar dia a dia. Você precisa confiar que eu vou te dar. O único dia que era permitido recolher 2 quando era no sábado, porque no sábado não caía. Então na sexta-feira eles podiam. E quem desobedecesse e recolhia, o que acontecia? Estragava. Tá
tá certo? Então veja, essa oferta especial desse sacrifício dessa vaca com os outros elementos era para celebração, era para alegria do momento, não era para você sair de Sião com isso, tá certo? Era para você festejar que a alegria era aqui, a alegria, a bênção dessa alegria era para ser compartilhada aqui. E o terceiro, que esse sim eu já falei para vocês no ônibus, subir a Sião, tá certo? Nas festas do Senhor, é se desconectar do material e se conectar ao mundo espiritual. Então, quando o povo subia a Sião, ele tinha que se desconectar daquilo que estava ao seu redor, das suas preocupações que você deixou lá na sua casa e se conectar aqui. Porque senão você não recebe. Você fica aqui, mas tá pensando lá, para que veio, não é? Então, era essa a intenção de todos essas leis que o povo judeu praticava na sua subida a Sião. Isso só acontecia 3 vezes por ano. Então isso era muito especial, certo? Muito bem, gente. Vamos lá falar do que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui embaixo o grande cemitério judaico, não é? Vocês percebem que os judeus colocam pedrinhas. Quem assistiu a lista de Schindler, lá no último capítulo eles colocam pedrinhas. Por que a pedra, vocês sabem? Por que os judeus colocam pedra? Porque a pedra, gente, ela é um memorial. Os judeus não usam flores, tá certo? Porque os altares eram feitos de pedras. No Antigo Testamento, os altares simbolizam o quê? Aliança ou concerto, né? O primeiro altar feito como um sacrifício, né? Como um concerto, qual foi? Não, de Abraão foi sacrifício. Não, de Abraão não. Qual foi? Não, de Abel não. De Abel é antes de tudo isso. Gente, o primeiro altar feito como concerto de uma nova aliança foi com Noé, tá certo? Quando ele desce da arca, ele faz um altar. E o altar é feito de pedras. Eu falei pra você, quando o povo de Israel cruzou da Jordânia, que hoje é Jordânia, né? Para a terra prometida, para Jericó, eles fizeram um altar com 12 pedras, as 12 tribos de Israel. Então a pedra é um memorial. Onde você vê os judeus colocando pedra, é porque ali alguém partiu, tá certo? E por que não as flores, gente? As flores é de origem pagã. Os romanos usavam flores. A gente usa flores até hoje nos mortos. No Japão se usa flores? Se usa flores nos mortos? Então olha só, e se vela lá também? A pessoa fica velando? Então os judeus não velam, tá certo? O judeu não vela. Morreu em terra, tá certo? Morreu, chama a família reconhece. Em 3 horas a pessoa está debaixo da terra, tá bom? Por que disso? Porque eles dizem que a pessoa, quando está morta, ela já não tem mais vontade própria. Então você ficar expondo o corpo dela ali seria uma dessacração, né? Não é bonito. Então morreu em terra. E eles não usam flores, porque as flores, né, em Roma antiga, eles criam que os mortos, depois de mortos, né, numa viagem que eles tinham, no mundo do além, eles comiam flores. Por isso que se usa flores, né? Os mortos, como os faraós se alimentavam das comidas que eram colocadas na tumba. Por isso que os judeus não usam flores, tá certo? Muito bem. Pessoal, passando o Vale de Cedron, né? Nós temos lá embaixo, passando o cemitério, nós temos o Vale de Cedron, que separa a Cidade Velha do Monte das Oliveiras, tá certo? Aí você está vendo lá a Cidade Velha. A Cidade Velha que está dentro das muralhas, tá certo? As muralhas de Jerusalém têm aproximadamente 5 quilômetros de extensão. Elas foram feitas no ano de 1535. 1535, por Deus, elas não são de Davi, elas não são de Neemias, tá certo? Elas são do último Império Otomano. Sultão Magnífico construiu as muralhas. Por que isso? Porque Jerusalém foi destruída, tá certo? Então as muralhas antigas, elas foram destruídas, tá certo? E por que o povo fazia muralha no passado? Para poder proteger a cidade. Essa era a intenção da muralha, tá certo? Então essa muralha, que tem mais ou menos cerca de 5 quilômetros, ela tem 8 portões, qual vocês entram e saem neles. Que portão que vocês saíram e entraram ontem? Ó, gente, vocês estão comigo, hein? Muito bem. Olha só, de todos esses portões, apenas um é fechado. Qual? Vocês estão vendo ali no meio, ó, que tem dois arcos. Aquele carro branco, gente. Viu ali? Ali são as portas douradas. Tá certo? Por que as portas douradas, gente, está fechada? Porque as portas douradas, ela tem tradição nas 3 religiões monoteístas. No judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Para os judeus,
será a vinda do Messias. O Messias entrará por ali. Para os cristãos, é a volta de Jesus. Jesus reinará em Jerusalém, por isso que Jerusalém é conhecida como a cidade do grande rei, tá certo? E para os muçulmanos? Para os muçulmanos, eles creem que aqui será o dia do juízo final e que haverá uma ponte que vai conectar o Monte das Oliveiras com aquela porta e só os justos passarão por essa ponte. Portanto, para não dar briga, a porta está fechada. Tá certo? Então ela é a única porta que não se pode entrar pela cidade velha, tá certo? Em inglês se fala Golden Gates, tá certo? As portas douradas. Estou lá no Salmo 24. Tem até um salmo, tem até um hino. As portas douradas, hinos vou cantar. Quem é do meu tempo? Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Harpa cristã, hino que é Brasil. Olha lá. Muito bem. Essa é mais antiga que os gordos. Vocês estão tudo Nutella, hein? Vocês estão vendo ali, certo? É a plataforma onde hoje está a cúpula dourada. Vocês estão vendo a cúpula dourada lá? Sim. Aquela cúpula dourada, né? Ela é um monumento octagonal, ela tem 8 lados, por isso ela é um memorial. Ela não é uma mesquita, hein? Ela não é uma mesquita, ela é um memorial. Memorial aqui. Segundo os islâmicos, é o local de ascensão de Maomé. Tá certo? Para os muçulmanos, Maomé subiu aos céus e lá ele recebeu os mandamentos de Alá. Tá bom? Para os muçulmanos. Para os judeus, o que é aquele local? É o Monte Moriá e debaixo daquela cúpula está a pedra do sacrifício de Isaac. E ali é onde ficava o quê? O Santo dos Santos. Nada mais, nada menos, tá bom? Então veja, o Monte Moriá, né, que está ali na nossa frente, aquele monumento está ali desde o ano 691 depois de Cristo. 691. Quando o Império Islâmico conquistou Israel, Jerusalém, eles conquistaram no ano 636 e eles ficaram aqui, gente, por quase 1000 anos, tá certo? Então, portanto, durante esse período foi construído tudo que está aí desde hoje. Esse não é o local mais sagrado dos muçulmanos, o local mais sagrado dos muçulmanos é Meca. Porém, esse local aqui hoje, né, ele é o terceiro local mais importante e é um ponto muito nevrálgico na questão da segurança de Israel e na questão também política. Por quê? Porque um pouquinho, gente, deixa eu ligar para o meu motorista. Eu tô vendo ele ir embora, eu não sei pra onde que ele tá indo. O motorista é só o som do